Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje o nosso papo vai versar sobre gestão hospitalar. Bom, quando a gente fala em gestão hospitalar, nós estamos falando em gestão de saúde, um dos temas essenciais para um crescimento sadio e para a solidez de instituições hospitalares. Aí estamos tratando de humanismo, impacto da economia no crescimento da área de saúde, cuidados com o paciente e como a tecnologia pode beneficiar os hospitais e, obviamente, os seus pacientes. São ações que devem considerar todos os atores envolvidos num cenário hospitalar: pacientes, médicos, sociedade e operadoras. Tudo isso para redundar no atendimento de excelência e sustentabilidade em saúde, tendo a pessoa, o paciente, em primeiro lugar. A rede Mater Dei de Saúde existe há mais de 40 anos, com várias unidades hospitalares nos estados de Goiás, Bahia e aqui em Minas Gerais. É considerada uma das maiores redes de saúde do país. A excelência no atendimento à saúde é, sem dúvida, uma das melhores maneiras de agir dos hospitais para atrair e manter seus pacientes e ainda continuar sobrevivendo e crescendo no mercado. Recentemente, a Rede Mater Dei de Saúde adquiriu os hospitais Santa Genoveva e Santa Clara, aqui em Uberlândia, dois hospitais de referência na região. E nós recebemos aqui, com muito prazer, para falar sobre Mater Dei, gestão hospitalar e gestão, como é que lida com o paciente num hospital, o Gustavo Paiva, que é diretor-geral do Mater Dei Santa Clara, Mater Dei Santa Genoveva, aqui em Uberlândia. Gustavo, é um prazer enorme receber você aqui em nosso Dose de Saúde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, viu, Orley? E também é um prazer poder estar aqui, falar um pouquinho, né? Contar um pouquinho da história do Mater Dei, falar um pouco do que a gente vem fazendo aqui em Uberlândia, nos hospitais Santa Genoveva, no Santa Clara, também no CDI. Uhum. Eh, mas, acima de tudo, né, assim, poder trocar um pouco de conhecimento sempre é importante e está muito alinhado aí com os nossos valores, né? Com os valores da instituição. Então, muito obrigado aí pelo convite. E você que está aí nos assistindo, preste atenção, porque a conversa aqui vai ser muito interessante. O Gustavo, trazer para o interior uma filosofia de atendimento hospitalar praticada tradicionalmente pelo Mater Dei, como em uma capital, como Belo Horizonte, por exemplo, são características diferentes, quebras de paradigmas. Como é que é isso? Então, Orley, pergunta é muito legal essa pergunta, né? Porque faz a gente voltar um pouco na nossa história, né? Na nossa essência. O Mater Dei foi fundado em 1980 pelo Dr. Salvador, né? O Dr. Salvador, ele sempre foi um visionário na área de saúde e o Dr. Salvador quis criar um hospital que ele fosse diferente, que com um objetivo de criar um ambiente mais humano, mais personalizado, né? Um ambiente diferenciado, de cuidado, não cuidando só da doença, mas cuidando da saúde, verdadeiramente cuidando das pessoas. Então, lá em 1980, ele criou o Mater Dei, né, com uma missão muito clara, né, que nós temos, que é o compromisso com a qualidade pela vida, e muito alicerçado ali em valores que são muito fortes para a Uhum. gente. Então, nós temos um valor muito claro para a gente, que é o valor do calor humano. A gente tem outro valor, que é a gente que faz a diferença, fazer seguro e bem feito, o resultado para todos, o pioneirismo e a inovação. São os valores que norteiam a nossa atuação do dia a dia. E quando o Mater Dei nasceu em Belo Horizonte, né, dentro dessa filosofia que eu disse, a gente Mater Dei foi crescendo, né, um crescimento rápido. Mater Dei tem 44 anos de história
vai completar 45 anos no ano que vem. E o Mater Dei, ele veio com esse crescimento acelerado, especialmente nos últimos anos, mas com um compromisso institucional. A gente não quer ser, né, isso são palavras, inclusive, do nosso ex-presidente, doutor Henrique Salvador, que hoje é presidente do Conselho. Uhum. Nós não queremos ser um amontoado de hospitais. Nós queremos ser hospitais que sigam a mesma filosofia, uma filosofia clara daquilo que nasceu lá em Belo Horizonte. E, obviamente, com uma sabedoria de aprender nas novas regiões que a gente vai entrando. Então, obviamente, quando a gente faz esse processo, né, de integração, de entrada em outras praças, a gente traz um conhecimento da cultura que o Mater Dei já tinha com o aperfeiçoamento de outras unidades. Eu acho que essa é a grande sabedoria que a gente tem para poder trazer. A gente tem como princípio, né, trazer, então, dentro dessa filosofia, um cuidado muito humanizado, diferenciado, e é isso que a gente quer praticar, e é isso que a gente busca incessantemente, né, no nosso trabalho. Então, dentro disso, eu acho que esse desafio da cultura organizacional é algo que ao mesmo tempo, é um baita de um desafio, como eu disse, mas, ao mesmo tempo, ele gera uma motivação muito interessante, porque, acima de tudo, nós temos uma condição de fazer uma saúde cada vez melhor, porque a gente vai aprendendo nas diferentes regiões, com as diferentes pessoas, e institucionalmente a gente vai ficando mais forte e melhor. Uhum. Bom, vocês chegaram em Uberlândia, pegaram Santa Genoveva, pegaram Santa Clara, 2 hospitais, conforme já dissemos aqui, com tradição aqui, referência em saúde e tudo mais. O Mater Dei veio com uma nova cultura, uma cultura mais moderna, uma coisa que veio de capital, com experiências já de dezenas de anos. Como é que está a implantação dessa cultura, Gustavo, aqui, nos 2 novos hospitais? Ótima pergunta também, né? A gente, nos anos, né, a gente está completando, nós completamos 2 anos, né, de gestão, 2 anos e meio no Santa Genoveva. No Santa Clara, a gente completa 2 anos agora, no dia 1º/9. Obviamente, né, esse trabalho de mudança cultural não é um trabalho que ele acontece... Não é da noite para o dia, né? Não vai acontecer dessa forma. Mas ele precisa ter método, né? A gente precisa trabalhar com gestão da mudança, Claro. né? E o método que a gente vem utilizando ao longo dos últimos anos, nós contratamos uma consultoria para trazer para a gente aquilo que é a cultura do Mater Dei e nos ajudar no processo de implantação dessa cultura nas diferentes unidades e, conforme eu disse anteriormente, aproveitando os potenciais das diferentes regiões. Ficou claro, dentro desse trabalho, ele foi muito alicerçado nos nossos valores. Então, nós trabalhamos falando para os nossos colaboradores, nós fizemos uma revisão dos valores institucionais, de forma que esses valores ficassem mais palpáveis para as pessoas nas diferentes regiões. Então, por exemplo, a gente antes falava dentro das nossas unidades, né, unidades mãe, vamos dizer assim, lá em Belo Horizonte, né, dentro do Nascimento lá em Belo Horizonte, a gente sempre falava de um cuidado diferenciado, humanizado e personalizado. Mas nem todo mundo enxerga e entende isso. E nós trouxemos para uma linguagem que é o calor humano. Então, hoje, eu não tenho dúvida que, se você perguntar dentro do Santa Genoveva e do Santa Clara para qualquer colaborador, se perguntar algum valor institucional, eu tenho certeza que as pessoas vão te responder que um valor institucional é o calor humano. Porque é mais palpável, é mais entendível para as pessoas com esse linguajar. Então, nós trouxemos, né? É gente cuidando de gente, né? Exatamente, a gente cuidando de gente, e a gente, dentro desse trabalho, a gente tentou trazer um pouco daquilo, dos 5 valores institucionais que nós temos, aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz. Então, para trazer para as pessoas do dia a dia, dentro da nossa cultura, aquilo que é a nossa essência, que a gente faz, mas, acima de tudo, que a gente não deve fazer. E a experiência do paciente, por exemplo, considerando o calor humano, ela começa na hora que o paciente entra dentro do hospital. É com um sorriso no rosto na portaria, a recepção atendendo bem as pessoas.
e vai até a alta do paciente. Então, a gente, voltando à sua pergunta, né, quando a gente pega como fazer com que essa cultura permeie na organização, existe método. E para isso foi através da consultoria contratada, nós participamos, todos os nossos líderes participaram de grupos de roda de conversa. As rodas de conversa, elas aconteciam nas diferentes regiões, com pessoas de diferentes regiões, diferentes hospitais ao longo do Brasil, sim. trocavam Particularmente aqui na experiência. região foi feito Foi isso? feito, Foi. nós fizemos. Uhum. Então, nós fizemos trabalhos com todos os colaboradores, passaram por capacitação no nosso jeito de atender. A gente tem um manual, algo que nos norteia, que chama Jeito de Atender Mater Dei. Então, isso tudo vai norteando essa cultura, que é uma cultura forte que nós temos, mas, acima de tudo, é uma cultura que é centrada no paciente. Nós vimos uma publicação, dentro de uma publicação do Mater Dei, que é a metodologia Net Promoter Score, que é o NPS, que é uma pesquisa que é realizada para verificar, aferir, vamos dizer assim, o grau de satisfação do cliente. Como é que é essa pesquisa, Gustavo? A gente tem, como eu disse, um valor que é o calor humano, né? Então, dentro desse calor humano, a gente também tem uma filosofia muito forte de gestão. Então, a gente acredita que dentro de gestão tem um princípio básico, que é o seguinte: você só gerencia aquilo que você mede, que você consegue medir. Claro. Né? É um princípio básico. Então, nós, desde o primeiro momento que nós chegamos na cidade, a gente não abriu mão da gente medir um pouco da satisfação do nosso cliente, que é uma parte ali da experiência que o cliente tem. O método utilizado é o NPS, né, que é uma ferramenta, que é um modelo internacional, institucionalizado. É científico, né? Que uma pessoa recebe, toda pessoa que é atendida dentro do Mater Dei, Santa Clara e Santa Genoveve, no CDI hoje, pós-atendimento, ela vai receber ou SMS, WhatsApp ou e-mail, um questionamento sobre como foi o atendimento. E ela dá uma nota de 0 a 10. Dentro dessa nota de 0 a 10, os promotores são as pessoas que respondem 9 e 10. Isso gera um resultado para a gente, e esse resultado, ele é um resultado que mede esse nível aí de satisfação do cliente, que é o NPS. Esse é um indicador, né? Nós temos dentro do nosso modelo de gestão vários indicadores, né? Mas tem alguns indicadores que são indicadores fundamentais, né? Então, do ponto de vista, quando a gente olha no BSC nosso, né? Dos nossos objetivos institucionais, a gente entende que, na perspectiva do cliente, a gente não tem dúvida que o indicador mais importante que nós temos é o NPS. E eu tenho muito orgulho de falar que nós temos um caminho ainda a ser trilhado, mas as 2 unidades hoje nossas, elas têm um nível de performance do NPS hoje muito acima do nível que a gente, em relação à primeira medição que nós fizemos. E isso é uma certeza de um caminho que está sendo construído e um caminho sustentável, né? Até porque é uma medição que não é uma medição nossa, é uma medição de uma plataforma terceira, independente, que gera um resultado. E esse resultado não é direcionado para as pessoas que foram... existe uma percepção de melhor atendimento, então são todas as pessoas que recebem. Isso, obviamente, mostra um pouco desse trabalho. E as 2 unidades hoje têm um nível de performance muito diferente e nunca antes trabalhado. Por exemplo, quando a gente pega o paciente internado nosso, né, os pacientes que ficam internados tanto em leitos, apartamento, enfermarias, né, ou UTIs, nós nunca trabalhamos com um nível de NPS tão alto como a gente está hoje nas 2 unidades. E por que isso? Esse alto é satisfação. Um nível alto de satisfação. E por que isso? Né? Assim, então, o que está sendo feito? O que está sendo construído? Tem alguns pilares para isso. O primeiro pilar é ter gestão disso. Então, qual que é o que eu quero dizer como ter gestão disso? Nós acompanhamos o indicador
nós acompanhamos todas as queixas que entram, então os pacientes que são detratores, são pacientes que dão nota de 0 a 6, a gente acompanha todos eles, a gente tem um plano de ação para todos eles, para todos os pacientes, com o objetivo da gente ressignificar um atendimento que talvez não tenha sido o melhor atendimento. Um outro ponto, a gente tem o Mater Dei dentro dessa filosofia que nasceu lá atrás, isso é muito interessante, que é o Dr. Salvador, ele ficou conhecido em Belo Horizonte, o Mater Dei ficou conhecido através do Dr. Salvador, porque o Dr. Salvador e o Dr. Elvésio, que eram os fundadores, eles visitavam todos os pacientes que estavam internados. Todos os pacientes Eu li estavam sobre internados. isso, realmente interessante. E eles visitavam com o objetivo de entender o que a gente poderia melhorar para o paciente. Então, né, o Dr. Salvador ia até os pacientes para entender como que poderia melhorar a qualidade do seu trabalho. E hoje, nós, diretores, somos estimulados, mais do que estimulados, nós somos cobrados para a gente manter essa filosofia que a gente tinha, que começou pelo Dr. Salvador, e a gente tem um modelo, uma ferramenta, um modelo de trabalho que chama Visita Dr. Salvador. Nós fazemos visitas, e não só a gente, todos os pacientes que estão dentro do hospital, eles recebem uma visita de uma liderança todos os dias para entender como que está a experiência dos pacientes, e mais do que isso, e tratar no momento aquela experiência do paciente que muitas vezes está afetada por um problema no quarto, por um problema de comunicação. Então, a gente vem trazendo isso de uma forma muito forte. E Já mata o mal na raiz ali, né? Se tiver algum problema. E resolve o problema. Então, o nosso paciente ele tem uma percepção clara da nossa resolutividade quando a gente trata aquele problema ali a tempo e a hora. E, assim, Orley, fico realmente muito feliz com os números que a gente está trabalhando. Legal. Quando a gente pega o NPS, né, ele gera os resultados são classificados em faixas. Nos 2 hospitais, nós estamos na faixa de excelência do paciente internado. Então, e aí quando a gente compara, né, naquilo que é a nossa essência como empresa, quando a gente compara o resultado do paciente internado com o resultado que acontece nas unidades mãe lá em Belo Horizonte, hoje a gente tem um nível de atuação muito parecido, né, em linha com o que é feito nas outras unidades. Então, quando você voltando à sua pergunta lá atrás, isso para mim é integração. Isso para mim é o que o Dr. Henrique trouxe para a gente lá, de falar assim, olha, nós não queremos ser um amontoado de hospitais, nós queremos que os hospitais tenham a mesma filosofia. E é isso que a gente vem propondo aqui em Uberlândia. Com a aquisição das 2 unidades, o Mater Dei promoveu algumas mudanças, dando novas direções a especialidades do Santa Genoveva e do Santa Clara, como os plantões de obstetrícia e de pediatria, que criou uma certa, vamos dizer, confusão, desentendimento. Como é que está sendo observado isso, Gustavo? Tá. Rolei, excelente também pergunta, porque acaba que a gente pode tornar e trazer uma clareza muito grande, né, desse processo como um todo. A gente, institucionalmente, a gente tem que pensar sempre nas forças que nós temos, né? Então, e a gente tem que utilizar dessas forças para alinhar com a nossa estratégia, né?
Bom, quando a gente pensa especificamente já na ginecologia e obstetrícia, o Santa Clara, ele tem dentro da sua formação, né, do seu nascimento, do seu DNA, ali está a Uhum. maternidade, né? Não tem dúvida que o Santa Clara, ele sempre foi a maternidade mais reconhecida da cidade, a maternidade com o maior número de partos, né? Eh, enfim, é, um, é uma força muito grande do Santa Clara. E a gente poder passar por um momento que a gente vai, como que eu falo, focar nas nossas forças, isso faz muita diferença, né? Então, por exemplo, quando a gente tinha ali dois plantões de ginecologia e obstetrícia, a gente acaba dividindo nossa atenção e acaba, de certa forma, eh, não dando o foco necessário. Então, a decisão por nós termos uma maternidade de referência no Santa Clara é uma decisão por alguns motivos. Um deles é né, utilizar a força de DNA do Santa Clara, né, de Uhum. nascimento do Santa Clara. Junto a isso, focar nossos esforços em construir uma maternidade cada vez mais de referência, construir uma linha de cuidado cada vez mais forte, que crie um nível de experiência do paciente cada vez melhor, né? Uhum. Então, se a gente for pensar, essa é uma decisão em que a gente coloca o paciente no centro do cuidado. A gente olhou para o paciente e nós falamos o seguinte: como que nós podemos fazer com que a gente tenha um foco maior em maternidade e que a gente leve para as mães um nível de conforto, um nível de uma linha de cuidado muito bem estruturada e muito bem focada. Então, foi dentro dessa decisão. Quando a gente vai para a pediatria, da mesma forma, a gente vê que o setor de saúde ele tem uma dificuldade muito grande com relação aos plantões de pediatria. E a gente começou a perceber que a gente poderia criar uma pediatria muito mais forte se a gente especializasse em um dos hospitais no atendimento da pediatria. E foi o que nós fizemos no Santa Genoveva. Então, hoje, nós temos um plantão de pediatria que ele tem 2 médicos pediatras atendendo a qualquer horário do dia e de noite, com 2 No plantonistas Santa no Genoveva. Santa Genoveva, com um tempo de espera menor, com uma linha de cuidado mais pronta, com um nível de especialização do nosso corpo de enfermagem maior. Então, quando a gente, aí respondendo de forma final, o objetivo disso é a gente especializar para a gente se tornar mais forte, para a gente Uhum. poder focar esforços. Área de cirurgia, por exemplo, Gustavo, como é que é? Tá liberado sábado sempre? Sim, sim, os hospitais nossos, eles têm uma tradição cirúrgica muito forte. Uhum. São hospitais que eles têm um evento cirúrgico importante, muito importante. A gente trabalha com giro de sala, que isso é muito importante para o médico, né? Quando você fala, o médico ele consegue ter um nível de cuidado muito importante, mas acima de tudo, Rolei, acho que assim, Santa Clara e Santa Genoveva têm o corpo clínico de referência da cidade. Os cirurgiões são de referência da cidade. Quando a gente consegue unir eficiência operacional com essa expertise, com esse know-how, com essa força que tem o nosso corpo clínico, isso torna os nossos processos cirúrgicos muito fortes. A gente tem um nível hoje de trabalho de controle de infecção que é espetacular nas 2 unidades. Dá orgulho de ver os resultados que a gente vem conquistando com relação ao controle de infecção. Isso faz com que a gente tenha um ambiente cada vez mais seguro nos nossos hospitais. Recentemente, olha que interessante, né, que eu vou trazer para você. A gente, recentemente, nós temos, as 2 unidades têm uma certificação internacional, né, Quimentum. O que significa para a gente uma Quimentum, É que eu né? ia te perguntar agora mesmo. O que significa, então, desculpa já adiantando um pouquinho, o que significa Adiantou. a Quimentum? Para mim, ela significa uma empresa internacional, uma empresa canadense, uma É certificadora uma vindo aqui. acreditação, né? É uma acreditação, é uma empresa que vem aqui para testar se os nossos processos são eficientes e são seguros do ponto de vista do nosso paciente.
Assim, os resultados foram fantásticos que a gente teve. A gente tem as 2 unidades que foram recertificadas. A gente tem, e mais do que recertificadas, as 2 unidades, né, os auditores trouxeram assim, existe uma evolução gigante de anos que vem sendo construída. Isso também volta um pouco lá na nossa história. Mater Dei é uma empresa de médico, foi feita por médicos, né? Não é uma empresa, né, vamos dizer. Que tem na sua É uma essência empresa, mas... medicina. Sabe? Querem fazer medicina de qualidade. Nós queremos fazer medicina de qualidade. E quando vem uma empresa, uma acreditadora, que vai em todos os hospitais do Brasil e chega e fala o seguinte: olha, é impressionante o nível de evolução que existe nos 2 hospitais, isso também nos dá um nível de felicidade muito grande, porque mostra que a gente está seguindo um caminho correto. Mais um exemplo, né, nesse sentido, que eu acho que é interessante, agora, notícia de agora, recente, a gente acabou de ser reconhecido as 2 UTIs do Mater Dei no Mater Dei Santa Genoveva e as UTIs do Mater Dei Santa Clara acabaram de ser reconhecidas pela AMIB e pelo IPMED, que são AMIB, eles certificam os hospitais que têm UTIs mais eficientes. E as 2 UTIs nossas foram classificadas como UTI Top Performer. O que Olha isso que significa? Isso significa o seguinte, que dentre todas as UTIs que são acompanhadas por essas empresas, nós estamos no extrato mais elevado de segurança assistencial e de cuidado com o paciente, de experiência e de eficiência como um todo. Por que isso é importante, essa eficiência? Porque isso traz também para os nossos, por exemplo, o plano de saúde, um nível de desperdício menor e tranquilidade para o paciente. e muito segurança assistencial, né, que é o nosso negócio. E a gente foi reconhecido pela primeira vez na história no Santa Genoveva, a gente foi reconhecido, e agora fomos novamente reconhecidos no Santa Clara com esse selo. São certificações independentes, né, o Gustavo? É um pessoal que vem que não brinca, né? Tipo, seria a grosso modo, uma ISO hospitalar. Exatamente. É uma ISO, né, a Aquimentum é uma ISO internacional Canadense, canadense, focada no setor de saúde. Totalmente, totalmente independente. E vou te falar assim, com um nível de cobrança absurdo. Nós temos práticas, protocolos, procedimentos que a gente precisa seguir, focados na experiência e no cuidado do paciente. Então, quando a gente vem uma organização desse tipo e traz para a gente essa fala, de novo, né, traz um orgulho absurdo, porque a gente trabalha muito, né, também. A gente trabalha muito para que a gente quer construir essa medicina diferenciada. Quando vem alguém de fora e fala isso, é muito bom para a gente. E é lidar com gente, né, Gustavo? Lidar com saúde de pessoas, de famílias, de tudo isso é de uma importância que extrapola tudo. Bom, Gustavo, quais foram os maiores desafios? Quais foram e quais estão sendo os maiores desafios enfrentados na gestão do Mater Dei Genoveva e Santa Clara? Então, Orley, acho que para todos, né? Você Assim, já falou assim, aqui algum setor de maneira geral. Você tem algum mais específico assim que... Tenho, não. Eu acho que é um baita de um desafio, né? Primeiro que, voltando até o que você acabou de dizer, assim, cuidar da vida das pessoas exige muito cuidado, né? Sim. E é um propósito, né? Assim, quando eu falo com as nossas equipes lá, que é o seguinte, que quem escolheu trabalhar no setor de saúde, escolheu um propósito de vida, porque é muito legal a gente ter a oportunidade da gente assistir do ponto de vista da assistência mesmo, o nascimento de um bebê, que normalmente é o momento mais feliz da vida das pessoas, mas ao mesmo tempo cuidar das pessoas muitas vezes no momento mais difícil da vida delas. E a gente poder mudar essa história, né, trazer um conforto, é um propósito. Então, começa por isso, né?
E o que é desafio, né? O que eu acho que aqui em Uberlândia é um grande desafio para a gente. Acho que essa questão que a gente tratou no início, relacionada a essa mudança cultural, essa integração de processos, isso naturalmente traz grandes desafios. A gente poderia ter tomado uma decisão lá atrás de meio que falar o seguinte: olha, vamos continuar fazendo da forma que era feito. Não que era mal feito, não tem nada disso, né? Uhum. Ninguém, não estou falando disso. Eu estou querendo dizer o seguinte: nós tomamos uma decisão que a gente não quer ser um amontoado de hospitais, que a gente quer integrar. E isso, logicamente, traz um desafio adicional de trazer uma cultura, de levar uma cultura daqui para os outros locais. Mas quando a gente pensa na sustentabilidade do negócio, na perpetuidade, eu não tenho dúvida que isso é um grande, vai ser, é uma grande força, já é uma grande força e vai ser uma força muito maior da Rede Mater Dei em todas as regiões do Brasil. Então, acho que esse lado é um grande desafio que a gente tem. É, outros desafios que a gente tem, eu acho que a gente formar uma liderança cada vez mais forte é um grande desafio e nós viemos trabalhando muito nisso, né? A gente está passando agora. Uhum. Todas as lideranças nossas estão passando por um programa que chama Lidera Mais. É um pacote de treinamentos que a gente entende que a gente fornece para as pessoas ferramentas, conhecimento sobre gestão de pessoas, sobre gestão de processo, sobre gestão da qualidade, que a gente vai trazer para os nossos líderes esse corpo, esse conhecimento, para que eles tenham uma capacidade cada vez mais forte de liderar as equipes. E isso é um grande desafio. Formar pessoas sempre é um grande desafio. É com espírito de pertencimento também, né? Muito, Desse né? pessoal. A gente tem eu acho que é interessante, assim, né? É uma característica muito forte do Mater Dei, é algo que eu prezo muito na minha gestão e com as pessoas que trabalham comigo, é o sentimento de dono. Eu Uhum. acho que É muito importante. sentimento de dono, para mim, talvez seja das coisas mais difíceis da gente implantar, mas ao mesmo tempo que quando você implanta numa equipe que tem conhecimento técnico, tem um sentimento de dono forte, é muito difícil você segurar essa equipe, sabe? Essa equipe vai dar muito É certo. sangue no olho, né? Os resultados vão dar muito certo. Esse sangue do ouro é muito importante para a gente. E a gente vem trabalhando, desenvolvendo essa liderança. Então, voltando na sua pergunta dos desafios, a gente tem diversos desafios. O setor de saúde, o setor hoje, que ele tem se movimentado muito, né? A gente vem passando por um momento em que as operadoras de plano de saúde numa situação difícil, os hospitais numa situação difícil. Então, você tem uma cadeia hoje que vive um processo de transformação rápido e importante. Mas você só consegue passar por esse momento, a gente só vai conseguir passar com uma estratégia bem definida, e, ao mesmo tempo, com lideranças muito fortes para suportar aquela estratégia e fazer com que aquela estratégia chegue nos colaboradores que estão lá 24 horas, 7 dias por semana, no cuidado com o nosso paciente, sabe? Mas a gente acredita nisso e a gente está investindo muito nisso. O Santa Genoveva ele inaugurou recentemente mais são 27 novos leitos no quarto andar. Isso. E tem um atendimento também, vamos dizer, VIP, para quem quem quer ter e pode ter um atendimento mais diferenciado, vamos dizer assim. Como é que funciona isso, Gustavo? A gente inaugurou, né, no final do ano passado, os 27 leitos. É um andar que hoje a gente utiliza ele muito para o paciente cirúrgico, né, o paciente que está recuperando aí de uma cirurgia. Ele tem todo o nível de conforto, de ambientação, de decoração, A parte de hotelaria, né? toda a parte de hotelaria que é muito diferenciada, né, realmente é diferenciada aqui em Uberlândia. E posso dizer assim, muito em linha com o que, inclusive, a gente tem em outras unidades da Rede Mater Dei, em Belo Horizonte, Salvador, né? Que a gente também vai inaugurar um hospital em Nova Lima, agora recente. E esse investimento que foi feito é um investimento muito forte nesse sentido, para trazer o nível de cuidado e o nível de conforto que a gente entende que a população de Uberlândia merece. Então, é realmente muito diferenciado o que foi feito. Além disso, a gente inaugurou recentemente no Santa Genoveva mais 10 leitos de UTI.
também com um nível muito interessante. E isso tudo, fizemos aquisição de equipamentos, de novos equipamentos para o hospital. Então, hoje nós temos o que há de mais moderno ali em equipamentos médicos, em estrutura hospitalar, para atender bem as pessoas. A gente fez um trabalho e vem fazendo um trabalho dia a dia cada vez mais forte em estruturas que muitas vezes não são vistas, mas que elas são importantes no cuidado com o paciente. Então, sistema de energia, sistema de água, para que a gente garanta um nível de segurança operacional muito grande dentro dos nossos hospitais. Então, Orley, eu não tenho dúvida que nós temos, tanto no Santa Genoveva quanto no Santa Clara, hoje, um nível de medicina que ele é muito alto. E ele está totalmente em linha com o que a gente tem nas outras unidades da rede Mater Dei. E tem a sala híbrida também, né? Sim, Ali que sim. oferece uma segurança extraordinária, né, para determinados tipos de intervenção. Isso. A sala híbrida do Santa Genoveva é muito legal, né? Que tem um nível de tecnologia, né? É utilizado para procedimentos mais complexos, Uhum. né? Então, cirurgias cardíacas, neurocirurgia. E a gente tem equipamentos que não existem em outros hospitais de Uberlândia, com esse nível de tecnologia. E nós conseguimos hoje fazer, a partir dessa tecnologia, um nível de atenção ao paciente que ele é muito diferenciado, um nível de cuidado, um nível de medicina muito em linha aí do que a gente acredita e do que a gente quer cada vez mais fazer. Isso vai redundar no atendimento, numa tranquilidade muito maior, né, para o paciente, para a família do paciente ali. Sem dúvida, Orley. É a tecnologia aliada ao cuidado, né? Exatamente. Físico. A gente tem que tomar um cuidado na medicina, né, da gente sempre oferecer tecnologia, mas não tirar aquele lado do calor humano. Então, por isso que faz a diferença para a gente, é importante manter esse calor humano. Vou te dar um exemplo muito interessante. Nós temos a maternidade do Santa Clara, nós temos um nível hoje de salas e de estrutura para a gente incentivar cada vez mais o parto normal, que ele está em linha com qualquer outro local do Brasil, dos mais renomados aí do Brasil. Eu não tenho dúvida que nós temos. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Porque a gente está planejando até uma entrevista já sobre esse tema lá dentro do Genoveva. E é sobre a amamentação do Clara também. Né? Tem um trabalho com fonoaudiólogo, com tudo ali, que é um negócio bem interessante. Não é nenhuma novidade, mas pela forma como está sendo feito ali, é um negócio muito bacana. Quando você perguntou sobre a especialização dos hospitais, ela está muito em linha com isso, né? Uhum. O que nós queremos fazer, e o que nós estamos mais do que queremos, né? Nós estamos fazendo, é criar uma linha de cuidado que ela é muito diferente para as pessoas que utilizam, para as mães que utilizam o nosso hospital. Então, gerando um cuidado multidisciplinar muito diferenciado para essas mães. Então, com informação para os nossos pacientes, com nível de pediatria, né, após nascimento completamente diferenciado. Nós temos uma UTI neonatal, né, que certamente é uma UTI que tem os resultados mais importantes aí de Uberlândia estão dentro da UTI
neonatal do Santa Clara, se eu não estou enganado, completou inclusive 25 anos recentemente. Então, assim, é muito dessa história, né? Quando a gente resgatando um pouco da sua pergunta, assim, o que é o Mater Dei e por que a gente fez a aquisição dos hospitais de Uberlândia? Porque os hospitais de Uberlândia, Santa Clara e Santa Genoveva têm uma história absurda, uma história São muito... referência, né? São referências. Então, a gente tem que saber aproveitar a força desses hospitais. Então, hoje nós temos uma linha de cuidado na maternidade que é uma linha muito diferente no Santa Clara. Nós temos uma linha no Santa Genoveva, não sei se eu antecipo alguma pauta, mas a gente tem uma linha de cuidado do Santa Genoveva, que é a linha de cuidado do idoso, que é completamente diferente. O objetivo nosso é fazer com que o idoso que entra no Santa Genoveva, ele tenha um nível de cuidado que ele não vai encontrar em qualquer outro local. Por quê? Porque ele tem um nível de especialização da equipe de enfermagem muito diferente. O idoso que entra no hospital, ele é classificado de acordo com se é um idoso frágil, se é um idoso robusto, de acordo com as escalas que fazem esse tipo de classificação. E, a partir dessa classificação, cada idoso tem o seu perfil de cuidado, com uma equipe multidisciplinar, olhando de forma diferenciada para aquele idoso. E quando a gente olha os resultados que a gente tem hoje, de desfecho assistencial, que a gente chama, são fabulosos, são muito bons, resultados medidos por plataformas, inclusive, que não são nossas. Então, isso é muito legal, assim, você alinhar a tecnologia que nossos hospitais têm com processos robustos, com qualidade assistencial, com gestão. Isso faz muita diferença no resultado final. O tratamento o atendimento ao idoso deve ser uma coisa muito especial e importante, sem dúvida, mas que deve ser tratado com um carinho diferente, né, Gustavo? Porque o idoso, ele, dependendo da idade, do estado físico dele, mental nem tanto, ou também, há que ter um tratamento bem diferenciado ali para ele. E com certeza, né, Orley, assim, a população mundial e a população brasileira não é diferente disso, né? A pirâmide etária, a gente vai vendo que a expectativa de vida... O mundo está envelhecendo. Isso, expectativa de vida é mais alta, que é muito bom, né? O homem centenário hoje não é nenhuma raridade mais, né? Você encontra aí aos montes. Exatamente. E a gente, dentro da filosofia da gente cuidar das pessoas, né, em todas as fases da vida, a gente precisava ter e precisa ser uma referência em idosos. Então, a gente construiu essa linha de cuidados no Santa Genoveva, especialmente por entender o que você falou, que exige um nível de especialização maior dentro desse cuidado. E a gente não tem dúvida que a gente saiu na frente, né, nessa percepção e nesse cuidado. E hoje a gente pode falar que a gente tem uma linha de cuidado no Santa Genoveva muito robusta, de linha de cuidado do idoso, que é uma referência para a gente, é uma referência na cidade e que traz ali uma segurança que a gente fornece o melhor cuidado mais humanizado para os nossos pacientes, um cuidado que ele exige um nível de segurança assistencial muito alto. Então, a gente investe muito nisso. Investir significa investir em equipamento, mas investir muito em treinamento das pessoas, investir em gestão, investir em acompanhamento de indicadores, né, porque isso faz a diferença lá no resultado final. Investir em calor humano. Isso que eu ia te falar. Quando se fala em tratamento de atendimento de idoso, isso envolve toda a família, né? Porque aquela pessoa, às vezes, está ali incapacitada fisicamente e, às vezes, até mentalmente também. E o apoio hospitalar deve ser dividido, né, entre o próprio paciente e a família que está ali ao lado. Com certeza. Dentro da linha de cuidado do idoso, a gente tem ações que são focadas na experiência da família, vamos dizer assim. E, assim, um ponto que eu acho que é crucial nisso, informação, um nível de comunicação cada vez mais adequado, um nível de tomada de decisão junto com a família cada vez mais adequado, colocar o paciente, né, para a gente é super importante, colocar o paciente e a família dentro do cuidado, né, entendendo ali o que precisa ser feito no cuidado.
Então, a linha de cuidado, ela oferece todo esse nível de cuidado que é necessário. E é muito importante, porque, queira ou não, todos nós estamos caminhando para lá, né? Sim, sim, exatamente. Ô, Gustavo, quais são as metas e objetivos a curto e longo prazo para o grupo Mater Dei nos 2 hospitais de Uberlândia adquiridos mais recentemente? Então, Orley, também excelente pergunta. Eu acho que, assim, a curto prazo, a gente tem como meta consolidar essa transformação que a gente vem trabalhando, né? Uhum. Então, de curto prazo, é a gente conseguir fazer com que a gente tenha uma gestão cada vez mais robusta, que a gente crie um sentimento de dono cada vez mais forte no nosso corpo clínico, nos nossos colaboradores, nas pessoas. Assim, eu tenho muito orgulho do corpo clínico que a gente representa estando aqui na cidade, né? Os corpos clínicos dos 2 hospitais são muito referência. A gente tem gente lá que são reconhecidos aí no Brasil inteiro pelos resultados que conseguem, pelo nível de trabalho, pelo nível de dedicação, né? São profissionais que, acima de tudo, trabalham muito para gerar uma saúde melhor, né? E mas voltando ao ponto, né, do que são objetivos, eu acho que, assim, o objetivo de curto prazo é essa consolidação, né? Essa consolidação regional, essa consolidação como Mater Dei, que é uma empresa que é uma referência muito grande em Belo Horizonte, está se tornando uma referência nacional, então é se consolidar nessa percepção, esse caminho que está sendo trilhado, traçado, né? Fazer também, acho que de curto prazo, com que as pessoas, né, e quando eu digo as pessoas, a comunidade como um todo, enxergue esses resultados que já estão acontecendo dentro das unidades, que são muito fortes, né? Conforme eu disse, o resultado de NPS, os resultados de desfecho assistencial são realmente muito bons, né? Mas esse é um momento de consolidação e ter a capacidade de apresentar para a comunidade esses resultados. E de longo prazo, a gente não quer parar onde que a gente está, né? A gente quer fazer com que os 2 hospitais eles cresçam em tamanho, cresçam em volume, cresçam em resultados. E procurar acompanhar o desenvolvimento de Uberlândia, que não está fácil, né? Exatamente. Uberlândia é uma cidade que cresce e cresce muito rápido, e a gente sabe disso, né? Então, nós temos plano diretor de crescimento das nossas unidades, né? A gente tem um plano de forma de melhorias estruturais para acontecer dentro de Uberlândia, né? E esse plano não está parado. Nós já fizemos, por exemplo, o 4º andar que você citou como exemplo, é uma etapa do plano diretor. A abertura de mais leitos de UTI é uma etapa do nosso plano diretor. A maternidade, a gente consolidar a maternidade do Santa Clara como maternidade de referência é uma etapa do nosso plano diretor. Legal. Então, nós temos toda uma estratégia já desenhada para que a gente tenha essa, de longo prazo, né, de médio e longo prazo, que a gente consiga também crescer na medida que o Uberlândia está crescendo também, né? Então, esse eu acho que poderia dizer que são os objetivos aí de curto e médio e longo prazo. Não é fácil acompanhar o crescimento dessa cidade, mas vamos lá. E a gente tem muito orgulho de fazer parte disso, viu? Acho que a gente tem que colocar isso, assim. Quando o Mater Dei tomou a decisão de vir para Uberlândia, tomou a decisão por entender que Uberlândia não só a Uberlândia, o Triângulo Mineiro é uma região que cresce muito. Sem dúvida. E a gente quer muito fazer parte desse crescimento, trazendo uma saúde diferenciada para a cidade. Uberlândia exerce esse papel de hegemonia, né, nessa região do Triângulo Mineiro, mas é uma região realmente muito importante nesse centro do nosso país. Gustavo Paiva, foi um prazer muito grande ter aqui conosco, mas o microfone continua à sua disposição aí para outros esclarecimentos que você queira fazer sobre o nosso Mater Dei. Ótimo, Orley. Agradecer, né? Primeiro, agradecer pela oportunidade O agradecimento é nosso, Gustavo. de falar um pouquinho aí sobre
a história do Mater Dei, história que está sendo construída aí junto com Santa Genoveva e o Santa Clara, falar um pouco que a gente acredita muito na região, realmente, a gente vem para cá com o objetivo da gente crescer junto com o Uberlândia, né, com o Triângulo Mineiro. Também tenho que usar esse momento aqui para agradecer as nossas equipes, né, as pessoas que estão trabalhando lá, que trabalham muito para poder tornar as nossas unidades cada vez melhores, para fazer uma medicina de qualidade. Agradecer ao nosso corpo clínico dos 2 hospitais, né, do Santa Clara e do Santa Genoveva, né, falar que é o seguinte, nós vamos sempre andar juntos, né, para que a gente construa uma medicina cada vez mais forte na região, sabe? E falar também para todo mundo que a gente tem uma certeza absoluta que tem uma estratégia muito bem definida, tem um caminho sendo trilhado, tem uma liderança cada vez mais sendo desenvolvida e tem resultados que eles estão acontecendo todos os dias. Comprovados. Nós temos hoje resultados de experiência do paciente que eles são resultados muito diferentes e que não foram vistos ao longo dessa história. Nós temos resultados de desfecho assistencial que são muito legais. Comecei a falar um pouquinho sobre nossa oncologia e reforçar. Nós temos uma oncologia no Santa Genoveva que tem resultados que são fabulosos. Nós temos transplante de medula óssea no Santa Genoveva que tem resultados espetaculares. O programa não acabou não, viu? Pode tocar. Então, nós temos que reconhecer e saber que essa construção que ela vem acontecendo, ela é sustentável, mas, acima de tudo, os resultados não estão olhando lá para frente, que eles vão vir lá na frente. Os resultados estão aqui, eles já estão acontecendo efetivamente. E eu tenho muito orgulho de poder estar aqui representando a empresa, conversando com você e representando o Mater Dei, representando o Mater Dei Santa Clara, representando o Mater Dei Santa Genoveva, representando o Mater Dei CDI, mas, acima de tudo, representando um corpo clínico que é muito diferente. Representando pessoas que trabalham todos os dias de higienização, de manutenção, de enfermagem, setores de apoio, setores administrativos, trabalhando arduamente para a gente construir uma saúde cada vez melhor, diferenciada em Uberlândia, sustentável, uma saúde focada no paciente, focada no cuidado, não focada só na doença, mas focada na promoção de saúde. E eu não tenho dúvida que nós estamos fazendo esse caminho. Eu não tenho dúvida que essa construção ela está acontecendo com resultados muito palpáveis nesse momento. Muito bom. Gustavo, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco, viu? E a gente espera recebê-lo aqui mais vezes para falar do crescimento cada vez mais contínuo. Só convidar, vou estar presente e, de novo, muito obrigado aí pelo tempo e por poder trocar um pouco de experiência. Obrigado a você pelo conteúdo. Obrigado. Encerramos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima.